Se tem uma coisa que os apoiadores de Bolsonaro se orgulham, é do fato de que, durante a gestão Bolsonaro, quase não se teve invasão de terras. O governo Lula começou e as invasões começaram a estourar novamente. De repente, essas invasões pararam. Começou a dar ruim para eles. O que causa isso? Pois é, tem uma surpresinha que a oposição preparou e que está dando resultado contra essa ideologia da esquerda, que é a invasão de terras através do Movimento Sem Terra. A gente vai falar sobre isso e outras pautas aqui com vocês nesse editorial. Seja muito bem-vindo, é sempre um prazer estar aqui com você. Peço a você que, se puder, dê o like, curta, compartilhe, mande para mais pessoas, que isso é sempre importante. Você mostrar para o YouTube, para o Google e para o Facebook que o nosso canal tem relevância. Assim ele manda para mais pessoas. Mas vamos lá, bora começar com essa matéria? Só não esquece também de se inscrever no canal, isso ajuda muito, tá? O número de inscritos aqui sempre dá força para a gente continuar aqui trazendo essa pauta para vocês, tá bom? Bora lá, olha só o que a Caroline de Toni, que é deputada federal eleita, escreveu. Viram? Funciona. As invasões do MST despencam após a CPI ser instalada. Criminosos estão acuados. A paz voltou. Se não estavam fazendo nada de errado, por que pararam? De acordo com a CNA, após a instalação da CPI, o número de invasões de propriedades pelo MST diminuiu drasticamente. O recuo dos terroristas do campo escancaram a preocupação com o avanço das investigações da CPI, que mira desvelar o real propósito desses movimentos, bem como seus financiadores e eventuais colaboradores do governo Lula. Viram como a paz é possível? E aqui ela publica a matéria aqui da Revista Oeste, que traz essa informação de que houve uma redução drástica. Vamos lá. A CPI do MST, ela está atuando como um contrapeso. Serão 180 dias em que essa CPI vai estar instaurada. E aí, depois daquilo que aconteceu aqui em São Paulo, com a polícia prendendo um dos integrantes de um movimento de invasão de terras, onde ele extorquia fazendeiros, onde ele atuava de forma a pedir pagamentos para que invasores de terra saíssem das respectivas terras, chegava a cobrar 20 milhões de reais e mais um pedaço de terra para que essas pessoas saíssem da terra. E essas denúncias foram feitas oitivas, e a própria deputada federal Caroline de Toni teve em um desses assentamentos onde ela adentrou a um galpão onde era utilizado para doutrinar pessoas, figuras do comunismo, Stalin, Marx, dentre outras coisas, utilizadas única e exclusivamente para fazer o trabalho de militância, doutrinação desse pessoal do Movimento Sem Terra. E a gente mostra que, usando a cabeça, dá para trazer as pautas importantes e dá para fazer uma defesa certa. Ou seja, o resultado da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro estão lá, a gente está acompanhando o que está acontecendo, mas aqui na CPI do MST o resultado já foi imediato, ou seja, de plano, as invasões já caíram por terra, porque podem ser convocados pela CPMI a qualquer momento e vai haver uma apuração do que aconteceu, de como se deu as devidas invasões. Isso aí é deveras importante para a gente. Bora lá, vamos falar um pouco sobre Carlos Bolsonaro e uma matéria do jornal Metrópolis. Juiz nega condenar Carlos Bolsonaro por publicações. Morta publicamente, ou seja, publicações antigas. Durante o período da CPMI, dos atos da Covid, que aconteceu em 2022, na CPI, ficou conhecido como CPI da Covid, à época, o vereador, Carlos Bolsonaro, fez uma postagem onde ele argumentava que as empresas de plano de saúde não foram convocadas para prestar esclarecimentos nessa CPMI. E quem estava ganhando com isso? Empresários pagaram para evitar a investigação da CPMI. Foi o que o Carlos Bolsonaro fez essa publicação. E aí o Randolfo Rodrigues
ele deu entrada com uma ação contra o Carlos Bolsonaro, pedindo uma indenização de R$ 47 mil por danos morais e pedindo a retirada da publicação. Segundo Randolfo Rodrigues, que à época era o relator dessa CPI da Covid, poderia dar a entender essa publicação do Carlos Bolsonaro que o Randolfo Rodrigues tivesse, de qualquer forma, se beneficiado ou ter sido favorecido com o pagamento de qualquer empresário para que houvesse um abrandamento das investigações. E esse argumento foi levado ao juiz do 6º Juizado Especial Civil de Brasília, e o juiz César Lérias Ribeiro negou o pedido, recusou o pedido do Randolfo Rodrigues em relação ao Carlos Bolsonaro, que acabou perdendo, teve perda em primeira instância, condenado a honorários advocatícios e a indenizar, inclusive, o advogado do Carlos Bolsonaro. Cabe ainda recurso, a gente vai estar acompanhando aqui tudo o que aconteceu, mas a justiça de primeira instância deu uma decisão favorável ao Carlos Bolsonaro e contra a esquerda e o Randolfo Rodrigues, o que ultimamente está difícil de ser acompanhado na justiça brasileira, mas está aqui a notícia para vocês. Vamos falar agora de Alexandre de Moraes. Essa matéria do Pleno News que trouxe o seguinte: o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, celebrou 1.200 réus após 8 de janeiro. E, segundo ele, a democracia está inabalada. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, comemorou no sábado o saldo do empenho da Corte para a responsabilização dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. 6 meses depois da invasão à sede dos 3 poderes, o Supremo tornou réu 1.295 investigados pelos atos do dia 8 de janeiro e realizou 183 audiências de instrução, ou seja, uma dedicação exclusiva, quase que do STF, com alguns intuitos: tornar todos esses réus pessoas presas. E aqui, nem no regime militar, nunca se viu falar no Brasil de um ato em que mais de 1.200 pessoas fossem levadas para a cadeia. Ou que um grupo, uma leva, tenha sido levada a responder processo da forma que se deu. Há aqui acusações da própria Procuradoria-Geral da República de ilegalidades, há acusações de juristas sérios que o devido processo legal não está sendo averiguado, não está sendo respeitado, de que essas prisões são políticas, são ilegais. Há matéria do jornal o Globo, há matéria do Estadão trazendo essa argumentação de que essas prisões são ilegais. E muito me estranha um ministro publicamente comemorar o andamento de processos contra réus. E, diga-se de passagem, por ter um caráter político, principalmente nessa apuração. Então, é algo que espanta muito o caráter democrático. Então, assim, a gente cada vez confia mais que Lula estava certo. A democracia é relativa. Há uma relativização da democracia aqui no Brasil. Há uma relativização de quem tem o devido processo legal ou quem não tem o devido processo legal. Depende de que lado do espectro político você vai estar. Bora trazer uma notícia boa aqui da Folha de São Paulo. Multinacionais estão otimistas com a operação no Brasil e esperam altas nas vendas. Essa informação aqui foi feita pela Folha de São Paulo, que diz o seguinte: o humor das multinacionais que atuam no Brasil tem demonstrado sinais otimistas diante de um cenário de redução nas expectativas de inflação e perspectivas positivas sobre temas como a reforma tributária e o arcabouço fiscal. Levantamento feito pela Folha a partir de teleconferências realizadas em maio e junho por 100 multinacionais que atuam no Brasil identificou comentários positivos por parte dos executivos em 80% dos casos. Pois bem, eu sou um tanto quanto cético com a questão econômica no Brasil. Então, assim, eu tenho uma visão liberal da economia. Eu acredito que quanto mais protecionismo, quanto mais atuação do Estado, menos a economia flui. E quanto menos a economia flui, mais desigualdade surge. Ou seja, mais pobreza surge. Eu tenho a visão de que políticos, de que pessoas do setor público pouco entendem da iniciativa privada. Essas pessoas estão muito focadas
em defender o corporativismo delas. Então, eu sou cético. Mas é uma pesquisa feita. E se essa pesquisa for verdadeira, assim eu torço que seja, que dê certo. Afinal, nós estamos num barco. E se o barco afunda, eu acredito que muita gente vai junto. Poucos vão ter bote salva-vidas para sair navegando e talvez sair desse barco. Então, torço para que seja realidade. Mas vamos ver, né? Como que fica no final das coisas, das contas. Matéria do Pleno News para vocês. O Lula, a cada vez, está desagradando mais a própria base que o elegeu, a base da esquerda. O Centrão está de olho no esporte. Ministra Ana Moser pode cair a qualquer momento. Deputados e atletas lançaram neste sábado a hashtag Fica Ana Moser nas redes sociais. De acordo com os organizadores, a ideia do movimento é demonstrar o apoio para a garantia da permanência da ministra Ana Moser e impedir que o cargo caia nas mãos do Centrão. Pois é, o líder dos Republicanos demonstrou apoio depois de uma reunião, à reforma tributária. E esse apoio do deputado pode render a eles um ministério. E a previsão é que o ministério será o da Ana Moser, ou seja, o Ministério do Esporte. E por causa disso, tem muita gente revoltada com o Lula por causa dessa decisão de tirar o ministério de alguém que tem a agenda da esquerda e entregar na mão do Centrão. Assim como também fizeram em outras pautas aí, estão tentando fazer em outras pautas, estão tentando derrubar a ministra da Saúde, enfim, o Centrão quer tomar conta ali e a forma que o Lula está achando de ter governabilidade. É o mensalão 2.0 do Brasil legalizado a partir de hoje, são as emendas secretas e os afagos ao Centrão. E é o que a gente hoje vê que é real aí na política brasileira. E por falar em reforma tributária, Folha de São Paulo, o PL pode apoiar a reforma tributária no Senado após ajustes, diz o senador Portinho. O senador diz estar preocupado com a taxação sobre o setor de tecnologia e fala em expor suas projeções ao cidadão. Aqui, o senador Portinho escreveu o seguinte: nossa preocupação é com quem paga a conta. A classe média e o trabalhador não aguentam mais impostos e ainda não sabem o quanto vão pagar de imposto com a reforma. No Senado Federal, vamos abrir números e projeções. Nosso dever. Falei à Folha de São Paulo sobre o link. Lembrando que o Carlos Portinho é do PL, o Carlos Portinho é base de Bolsonaro, mas já sinalizou, caso tenha um pequeno ajuste ali, o voto favorável à reforma tributária. E aí é onde eu digo para vocês, essa reforma tributária já estava certa, já estava contada desde o início. A gente já sabia que era bem plausível, era bem possível que essa reforma tributária acontecesse. Bora lá. Mais uma matéria do deputado Carlos Sampaio, uma publicação na conta oficial dele. Ele faz críticas ao PT sobre o lançamento do novo programa do PAC. Em 6 meses de poder, o governo Lula anuncia novo programa de aceleração do crescimento, é o chamado PAC, sem propor uma única obra relevante de infraestrutura para o país. Essa matéria que foi publicada na Revista Oeste, e a crítica do deputado Carlos Sampaio aqui este é o velho e já conhecido método PT de governar, muita propaganda e pouco resultado. E aqui o Carlos Sampaio faz essa crítica. Vamos falar sobre essa questão do PAC. O PAC foi o chamado Programa de Aceleração do Crescimento, que foi lançado em 2007, ainda durante a gestão Lula. Durante esse período, causou uma popularidade, deu uma popularidade gigantesca ao Lula, porque foi um momento em que os recursos públicos foram injetados em obras públicas em diversos setores. Asfalto, usinas, foi um verdadeiro pandemônio com o dinheiro público e a liberação de recursos para a construção de obras. Isso gerou uma sensação de crescimento inicial do país sem precedentes. Isso deu uma popularidade gigantesca ao Lula. Tanto é que a primeira eleição da Dilma foi durante essa transição, 2002 para
quando Lula entrou em 2010, Lula deixa a presidência e ele apresenta a Dilma como a mãe do PAC, porque ainda tinha aquele boom do crescimento econômico com a irrigação de dinheiro público. Mas quando você pega o dinheiro da poupança e gasta, você não está crescendo. Pensa comigo o seguinte: eu tenho dinheiro na poupança, eu estou juntando para crescimento, para ficar melhor de vida, talvez comprar fazer um investimento depois para ganhar mais dinheiro, e eu estou nessa vibe. De repente, eu resolvo ir lá e pegar todo esse dinheiro, entrego para minha família e falo: olha o dinheiro que está aqui, vamos movimentar esse dinheiro. E aí todo mundo vai ter aquela sensação de crescimento, mas o dinheiro uma hora acaba e o crescimento não acontece por mágica. E foi o que aconteceu. E aí, a pior parte foi quando se descobriu que, essa matéria da época, descobriu que o PAC da época da Dilma foi alvo de Lula, foi alvo de críticas, teve indícios de superfaturamento no passado. Quando começa a estourar os escândalos de corrupção, e aí começa a demonstrar que um monte de obra que começou e não parou, dinheiro que escoou pelo ralo. Você deve lembrar das matérias dos jornais do Jornal Nacional, com aquelas cenas de esgoto, com o dinheiro escoando pelo ralo. Então, aquilo tudo ali foi em virtude de todo esse arcabouço financeiro que foi levantado por causa do PAC, ou seja, o dinheiro escoou pelo ralo. E hoje, Lula não tem um projeto, não tem uma grande obra demonstrada, e ele vai ter que inventar obras, criar obras para fazer o tal do PAC. E aí a gente sabe que pode não dar certo. A coisa pode ficar um pouco mais complicada. Pode até gerar aquela sensação de alívio inicialmente, mas depois o resultado final, a gente já sabe muito bem como que funciona, tá certo? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse editorial. Sempre um prazer estar aqui com vocês, e a gente traz mais conteúdo para vocês daqui a pouquinho. Às 4 horas, a gente tem mais um editorial. E agora, por hora, que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos e coisas boas na sua vida. Grande abraço.